A ignorância é uma arma, mas também a ignorância é uma escolha. Então, por conta da pessoa ser uma pessoa que ela não quer aprender coisas novas, ela acaba sendo massa de manobra. Olá, Deus te abençoe, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Seja Forte, Seja Homem. Eu quero que você analise pontos importantes para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E você já ouviu com certeza essa frase, né? Que a ignorância é uma arma, mas também a ignorância é uma escolha. Então, por conta da pessoa ser uma pessoa que ela não quer aprender coisas novas, ela acaba sendo massa de manobra. Né? E nós sabemos, nossa sociedade, nós vemos muito isso, pessoas que não estão pensando com a própria cabeça, pessoas que estão recebendo todo tipo de influência e são condicionadas a pensar de uma forma errada, contrária à palavra, ter hábitos, crenças, atitudes que estão arruinando com a vida delas, mas muitas vezes têm a oportunidade de aprender e têm ignorado a verdade, e a verdade é uma só, que é a palavra de Deus. Eu quero ler sobre isso para você, aqui uma passagem que está em Neemias 8, do 1 em diante, que diz assim, olha só. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Preste atenção. Então, o Esdras começou a ler o livro aqui para o povo, começou a ler a palavra para as pessoas. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia. Então você vê aqui, leu das 5:30 mais ou menos da manhã até meio-dia, lendo a Bíblia, lendo a palavra, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. Então não tinha dozinha não, a criança estava lá também. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Às vezes até sabia, mas não entendia. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Então veja, o povo queria acertar, mas não sabia. Não tinha um líder lá que tinha essa dedicação, mas tinha Neemias, tinha Esdras, tinha gente de bem lá, tinha gente que queria o bem das pessoas, tanto que um dos pontos que os inimigos ficaram irritados é que apareceu alguém que se preocupava com o povo. Você pode ler lá. Então veja, infelizmente, a nossa sociedade, muitos dirigentes, muitos governantes, muitos influenciadores, o único intuito deles é deixar as pessoas mais ignorantes, mais alienadas, porque um povo que não pensa é um povo que não reage. Um povo que não tem consciência das coisas, ele não luta, ele é conformado, ele é acomodado. E o nosso país, infelizmente, durante muitos e muitos anos foi assim. De alguns anos para cá que começou a acordar, mas ainda falta muito, ainda tem muita ignorância, tem muita cegueira. Muitos ainda escolheram ser um povo que é guiado, que é conduzido, que é a massa de manobra. Porque é o que nós falamos no comecinho. A ignorância é uma arma, mas também a ignorância é uma escolha. Então, a arma do diabo e a arma de homens usados pelo diabo é essa, deixar as pessoas ignorantes. Você sabia que o nosso país é o país que mais consome rede social? Olha como é que está a nossa educação. Olha como é que está a nossa sociedade.
como estão as crianças, como estão os casamentos. Isso será que é algo bom? Não. São situações que as pessoas estão aceitando a alienação. Então, quer começar a ser uma pessoa que pensa? Pense segundo Jesus. Pense segundo Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. O benefício, quando a gente cresce, primeiro vem para nós. E depois a gente consegue ensinar alguém. Porque esse povo, eles não entendiam. Mas a gente leu aqui, né? Agora eles entenderam porque teve alguém que explicou para eles. Então, como é que você quer que seu filho, por exemplo, seja uma pessoa espetacular, que ele tenha coragem na vida, que ele tenha uma postura aí diante das setas malignas, das amizades, das influências, se não tem ninguém que explique, não tem um pai aí que explique para ele, que leia a Bíblia com ele, que ore com ele, que leia, não fale, você está errado, rapaz, você está errado, mas qual é o certo então? Qual é o certo? É o certo que eu acho, que o meu pai acha? Qual é o certo? O certo é a Bíblia. Então pega a Bíblia, mentiu? Vou ler aqui, o que a Bíblia fala dos mentirosos? O que a Bíblia fala do salário do pecado? Sobre uma situação, como é que a Bíblia ensina que tem que lutar, que tem que reagir? Você tem orado, você tem sido sacerdote dessa casa, você tem buscado um crescimento aí espiritual, você tem sido a coluna espiritual da sua casa? Ou está vendo ainda o filho que vai na igreja, a esposa que vai na igreja, e o homem fica lá, fica vendo jogo, fica vendo jornal? Não, tem que ter exemplo. Tem que ter exemplo. Deus nos colocou como cabeça, mas eu preciso ter cabeça, né? E a minha cabeça tem que ser Cristo. Então eu preciso analisar o que eu tenho aprendido, como eu tenho vivido. O povo, ele não fazia ideia do que ele deveria fazer, porque ele não sabia. Mas aqui tinha uma liderança sincera. E quando tem uma liderança honesta, tudo é diferente, porque a pessoa trabalha para o crescimento das pessoas. Esse é um líder inteligente. Senão vira chefe, vira tirano, né? Vira ditador, que é muita coisa que a gente está vendo no nosso país, por exemplo. Né? Mas um líder sábio é aquele que quer as pessoas livres, que pensam, que progridem, que avançam, que estão aprendendo coisas, estão desenvolvendo, estão aprendendo a se conhecer, a ter uma postura diferente na vida. Então tudo é consciência. Nós precisamos adquirir a consciência do Senhor, a consciência do Espírito Santo, para que nós possamos ser lideranças inteligentes, abençoadoras, um homem que vai ser seguido, que vai ser respeitado, que as suas palavras vão ter peso, vão ter força. Então, a partir do momento em que esses homens de Deus ensinaram às pessoas o caminho, elas seguiram. O que a palavra fala dos filhos? Ensina o menino o caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não vai se desviar do caminho. Por quê? Porque ele aprendeu. Então ele sabe, vai ter os momentos, amizades, dúvidas, autoafirmação, sim, mas ele vai saber o caminho. Então, ensine as pessoas, ensine os seus filhos, mas primeiro eu preciso aprender. Porque se eu não aprender, eu vou ensinar o quê? Se eu não tenho, o que eu vou dar? Então, nós precisamos desse posicionamento para que nós não sejamos massinha de manobra na mão do diabo, na mão de pessoas corruptas, pessoas que não têm cabeça para nada, que buscam o mal das pessoas. Então, nós precisamos ter um posicionamento firme em nome de Jesus, ok? Se esse vídeo foi bênção para você, se te abriu os olhos, se despertou coisas em você, eu peço que você estabeleça isso e que você compartilhe comigo aqui, que você coloque aqui um comentário, que você esteja inscrito aqui no meu canal, que você dê o seu like e que você compartilhe com mais pessoas em nome de Jesus. Lembre disso, homens de verdade mudam o mundo, mude você primeiro e você verá resultados abençoados na sua vida, na sua família, em nome de Jesus, ok? Que Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço.